Fala galera, meu nome é Lucas, se One Piece voltou, a gente voltou também para ler aqui os spoilers iniciais do capítulo 1124 de One Piece. Estamos ali próximos do arco de Elbaf, que os Mugiwaras estão indo para a ilha de Elbaf. A gente vai ver essas aventuras e o Sop mitar, tô esperando por isso. Mas antes dos spoilers iniciarem, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E aí você pode acompanhar esse vídeo aqui com a gente. A gente vai lá para a página do Twitter One Piece News, que eles sempre trazem os spoilers traduzidinhos aqui, bonitinho aqui pra gente. Se vocês quiserem seguir os caras, é só ir lá no Twitter One Piece News. Título do capítulo, Meu Amigo. E a gente vai ver o porquê desse título durante esse spoiler inicial. Kappa. A história de Kappa continua com a jornada de Yamato, onde ela salva a vida de uma mulher. Eu achei engraçado porque a primeira coisa que eu pensei nessa história de Kappa da Yamato é quem sabe ela encontrasse a Big Mom, ou não fosse a Big Mom que ela encontrou e salvou. Só que não a Big Mom no seu estado normal, gordona. A Big Mom no seu estado de larica, aquela que a gente viu lá no arco de Holy Cake, onde ela estava magra, só que uma Big Mom magra e sem consciência, e aí a Yamato não reconhecesse ela. Seria muito engraçado se isso acontecesse, mas acho que tá meio cedo para Yamato encontrar, sei lá, Kaido e Big Mom se eles realmente ainda estiverem vivos, mas seria interessante se ela encontrasse uma Big Mom magra, com fome e sem a sua consciência. Seria muito engraçado. Iniciando o spoiler, nós temos Morgans tenta compartilhar notícias sobre a derrota de Kid para Shanks, a derrota de Law para Barba Negra e sobre Luffy, mas Vivi entra em uma briga com ele para impedir isso. A pergunta que fica é, como que o Morgan já tem a informação de que Kid perdeu para Shanks e Law perdeu para o Barba Negra? E o que será que ele vai falar sobre o Luffy? Será que ele vai colocar o Luffy como um vencedor? Será que ele vai colocar nas páginas que o Luffy derrotou o Kizaru? Que o Luffy derrotou os Goroseis? Ou algo parecido? Eu queria saber qual seria a manchete que o Morgans iria colocar aqui. Mas vem a questão. Ele é tão bem informado assim para já saber dessas derrotas? Porque não deu muito tempo e ele já sabe dos dois. E a Vivi entra ali e não quer deixar que isso aconteça. Pô, Vivi, deixa, eu quero saber o que é que o Morgans iria escrever sobre o Luffy. O Yonkou Luffy solou um almirante da marinha? Isso seria muito interessante e impactaria muito o mundo de One Piece. Inclusive na recompensa do Luffy. Pra gente ver ali o quão seria absurda a recompensa do Luffy pós arco de Egghead, que a gente ainda não sabe. Mas pode ser que as recompensas, ou muito provavelmente as recompensas dos Chapéus de Palhas, vão aumentar um pouco mais. Porque eu sempre fico, desde quando foi revelada a última recompensa do Luffy, eu não gostei da recompensa. Não do número, mas da recompensa de Law e Kid serem iguais às do Luffy, sendo que o Luffy teve muito mais feitos durante o arco e o Luffy até se tornou um Yonkou. Então um aumentozinho ali de mais um bi para o Luffy ficar com 4 bilhões, 4 bilhões e meio até 5 bi seria bem interessante. Akainu contata Egghead e Kizaru responde. Akainu acusa Kizaru de falhar em Egghead, mas Kizaru responde com raiva e lágrimas em seus olhos. Kizaru, você já matou seu melhor amigo? Se você tiver dúvida de mim, vem aqui e veja por si mesmo. Então, aqui o Oda só está confirmando que ele deixou explícito em diversos quadrinhos durante todo esse arco com o Kizaru, que o Kizaru estava com pesar no coração de estar cumprindo essa missão, mas como ele é um marinheiro e a justiça está acima das suas relações familiares, suas relações de amizade, ele cumpriu sua promessa e matou o Vegapunk. Só que ele diz, venha ver com seus próprios olhos. Será que ele vai mostrar que os outros corpos do Vegapunk que foram mortos durante essa batalha? Ou será que até o Sentomaru foi morto pelo Kizaru ainda depois do final dessa batalha? Que a gente não viu o que aconteceu com o Sentomaru. Será que ele matou o Sentomaru também? Isso aí seria bem pesado. Mas aqui o Kizaru tá com muito pesar por ter cumprido essa missão. E o Kizaru subiu em muito no meu conceito. Eu continuo preferindo o Fujitora como almirante. Para mim o Fujitora é o melhor almirante. Mas o Kizaru tá subindo o seu conceito. Ele tem poderes bem legais, formas de lutar apelonas, suas
A falta de expressão facial para ele em diversos momentos é muito engraçado, e ele com um pesar no coração por ter que cumprir a sua missão como marinheiro. A cena então muda para os Chapéus de Palhas, que estão abatidos. Finalmente, caiu a real de que eles não cumpriram a sua missão direito, pois acreditam que falharam em resgatar Vegapunk. No entanto, Lilith acorda e os tranquiliza, revelando que eles não falharam, já que ela é Vegapunk. Eu queria que o Oda realmente tivesse colocado um momento assim, porque no capítulo anterior, mesmo com a morte do corpo, a teórica morte do corpo real do Vegapunk, os Mugiwaras estavam comemorando, felizes, porque eles tinham zarpado com segurança, estavam indo para Elbaf, mas nada de um pesar por não terem conseguido salvar todos os Vegapunks, principalmente o Stella. E como eles ficaram tristes aqui, a Lilith apareceu dizendo ou tranquilizando eles que ela também é Vegapunk. E o engraçado é que os outros Vegapunks acharam que ela era a culpada, e no início desse arco, ela é a primeira Vegapunk a aparecer e se declarar como Vegapunk. Então ela não só foi a primeira a se declarar, como acabou se tornando a única do lado do bem, no caso. Porque a York continua viva, só que do lado do governo mundial. Então, meio que ela desertou de ser um Vegapunk, não sei. Pode ser que tenha uma batalha futura entre as duas em relação à pesquisa, tecnologia e evolução, para que uma se torne ali melhor que a outra, ou algo do tipo, assim como aquela disputa que o Caesar e o Jade tinham com o Vegapunk, não sei, vai ser interessante ver isso no futuro, ainda mais se a Lilith acabar se tornando parte do bando dos Chapéus de Palhas, coisa que eu adoraria que acontecesse, porque um cientista no bando a gente não tem, ainda mais com a personalidade louca e agressiva da Lilith, que é um tipo de personalidade que a gente não vê nem em Nami e nem em Robin, que iria acrescentar muito na loucura de Luffy, Chopper, de Usopp. Seria muito engraçado ter uma doidona ali no meio deles, ainda criando coisas absurdas, seria muito interessante. O capítulo termina com os Chapéus de Palha celebrando com Lilith enquanto se dirigem a Elbaf. Será que o Oda está plantando essa sementinha da Lilith entrar pro bando dos Chapéus de Palhas? Adoraria, vou querer ver o Oda trabalhando a interação dela com o bando inteiro, vai ser muito interessante. E aí nós temos o final desse capítulo, que no painel final, uma silhueta é mostrada bebendo na costa da ilha, dizendo, venha. Aqui a gente tem algumas pessoas que são possíveis candidatos para ser essa pessoa que está aqui em forma de silhueta, bebendo na costa da ilha, que a gente pode comentar. O primeiro deles seria o Saulo, mas se fosse realmente o Saulo, a gente vai notar pela proporção dele com árvores, sei lá, ou coisa do tipo, mas tudo na ilha de Elbaf é gigante, então não daria para perceber realmente. Então, poderia ser o Saulo, mas se fosse ele, não teria por que o Oda colocar em silhueta, já que a gente sabe que o Saulo continua vivo e está em Elbaf. Poderia ser o Shanks, mas o Shanks já zarpou da ilha, ele não está mais aí. Quando ele enfrentou o Kid, ele já estava zarpando para algum outro lugar, muito provavelmente atrás do Teach. E o terceiro seria o cara com a cicatriz de queimadura. Poderia ser, e a gente ainda não sabe quem é esse cara que tem a cicatriz de queimadura, e até poderia ser o Scopper Gaban, quem sabe, outro dos principais membros do bando dos piratas do Roger. Seria interessante se fosse ele, e se o Scopper Gaban fosse o cara com a cicatriz de queimadura. Adoraria que fosse. Fim do capítulo, pausa na semana que vem. Então a gente não está tendo mais um mês com 3 capítulos seguidos. A gente está tendo no máximo 2 capítulos seguidos por mês e uma pausa. Ou um capítulo, uma pausa. Um capítulo, uma pausa. Se isso servir para o Oda descansar, cuidar mais da saúde, a gente não tem que reclamar. Porque afinal de contas a gente quer que One Piece termine com o Oda desenhando e escrevendo pra gente da sua forma e da forma que emocionou de milhões de fãs por todo o mundo.
Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esse capítulo. Já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!